E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como foram no dia de hoje? Mais um dia, tá? Mercado 100% aí direcional, mais de 3.000 pontos aí na ponta compradora, o mercado subiu muito, movimentação extremamente agressiva, dia extremamente tendencioso, continuando na ponta compradora, tá? Absurdo que o mercado entregou no dia de hoje. Eu espero que você tenha conseguido tirar resultado. Se você foi aquele cara, não, já subiu demais nos últimos 2 dias, agora vai começar a corrigir. Não, o índice sobe até onde ele quer, o mercado sobe, cai no boato e sobe no fato, tá? Não fiquem procurando referências de virada de preço. Se o mercado está em tendência de alta, você opera o gráfico, opera a continuidade. Se o mercado está em tendência de baixa, você opera o gráfico, opera a continuidade. Depois tem um vídeo aí, né, falando que a tendência é a nossa amiga. Vai buscar operações no risco, segue a tendência. Vai operar operações de confirmação, busca o contra-tendência. O dia hoje foi 100% comprador e a gente só trabalhou na compra. Você que perdeu dinheiro num dia como hoje, com as oportunidades que o mercado entregou, você tem que preencher o formulário urgente. Você não pode ficar de fora. Você tem que estar junto com a gente lá na sala ao vivo para ter os resultados que a gente está tendo, para você enxergar o mercado da forma mais profissional possível. Não perca tempo, não fique de fora. Eu quero te ajudar. Fica com esse alerta aí, fica com essa movimentação e não perca mais tempo. Faça as movimentações, faça suas marcações e acredite nelas, fechou? Então nossa movimentação tá bem simples, bem objetiva, quero você junto com a gente. Não esquece de deixar aquele like, de comentar e de compartilhar, tá? E vamos aqui. A referência que eu tinha, vou ser bem sincero para vocês, tá? Minhas referências de compra eram essas aqui de baixo. Minha expectativa era ver o mercado voltar pra gente poder comprar. Só que, na hora que abriu, eu simplesmente mostrei a última das referências. Por quê? Qual que era a última das referências? Captura de liquidez com esse rompimento. Então eu tinha estrutura de mínima e máxima, correção nos 50% ou mais, 2 pontos de compra. É trade de abertura, queridos. E aqui daria um trade absurdo, tá? Não estoparia e o mercado pagaria 600 pontos. Foi lindo. Só que, infelizmente, ser bonito, mas não é uma situação que eu faço, eu não posso acreditar só porque no gráfico, depois que deu certo, eu falar, putz, devia ter lamentar essa operação, devia ter feito. Não, não é um trade que eu faço. E aí o mercado subiu, tá? Essa aqui foi a operação do gráfico de 5 minutos. Então vamos no gráfico que eu mais gosto de trabalhar. Sempre chamei a atenção para vocês, falando das oportunidades que o mercado me entrega no dia, usando só o dia como referência. Eu não preciso mais do que isso. E hoje foi mais uma prova viva desse contexto, dessa explicação. Fundo, topo, liquidez deixada. Mercado consumiu liquidez, armou uma virada, segue a ponta compradora. Mercado confirmou continuação, validou um FVG em cima de um ponto de indução, segue a ponta compradora número 2. Mercado armou uma continuidade de novo, armou uma nova indução em cima de um FVG, segue mais uma ponta compradora. Mais 300, mais 400, mais 300. Absurdo o resultado de forma técnica, objetiva e 100% lucrativa. Tudo isso aqui foi passado junto com o pessoal, mostrando as possibilidades. Teve um filho de Deus que me mandou depois que eu postei isso lá no meu Instagram. Postei agora de tarde no meu Instagram e falando dessas operações aqui e tal. Ficou meio assim, eu falei, cara, dava tempo de você ter analisado perfeitamente. Por quê? Porque entre a esse ponto de entrada 10h15, hora que o mercado voltou 10h22, você tem 7 minutos para você enxergar a leitura, compreender o movimento, marcar a sua região, colocar a sua ordem e pegar a sua operação. Pô, Felipe, mas eu não acreditei muito aqui. Mas na hora que o mercado validou esse FVG, foi 10h27, a hora que ele voltou 10h38, você teve mais 10 minutos, 11 para ser mais preciso, né? Que o mercado fez toda a estrutura, o desenho e a oportunidade. E mais uma vez, um novo FVG aqui, cadê o horário? 10h45, e a hora que ele volta 10h55, você tem mais 10 minutos para você analisar. Felipe, uma das 3 operações para quem está alinhado com o operacional, tem que buscar essas oportunidades. Teve até um que me mandou essa venda aqui na manipulação da máxima do dia. É um trade de mitigação.
Tem resultado, mas ele é um pouco mais complicado, então você pode observar a dificuldade que o mercado vem, ele vem caindo de calça jeans molhada, né, bem mais complexo, mas aqui pagou bem mais do que os 300 pontos, de forma objetiva e também lucrativa. De fato, é um trade mais ousado, mas é um trade que também tem resultado. E você tem essas operações aí, o mercado simplesmente continua subindo. Aqui, não sei o que aconteceu aqui, queridos, essa hora aqui, ó, quem estava lá operando, foi uma vela muito absurda que o mercado limpou e subiu. Foi muito rápido, parou num ponto de entrada de novo, né? Na continuação, tá quebrando estrutura, só que isso aqui foi uma única vela. É um pouco mais ousado, mas deu bastante resultado, que o mercado demorou um pouquinho, mas foi que foi e foi com tudo. Mais um dia que o preço sobe em linha reta. Isso aqui pra gente não é legal, tá? Isso aqui pra gente... Oh, meu Deus, fica sumindo quando ele fica com esses gapzão violento. Ele fica sumindo esse tanto aqui, ó. Ó lá, cheio. Vou apagar tudo isso daqui. E vamos começar tudo de novo. Minha leitura para dias como esse. Eu gosto de trabalhar somente o dia atual. Felipe, mas eu quero tentar buscar algumas possibilidades aqui. Essa sacanagem de preço. Esse FVG é interessante. Esse Fair Value Order Block é interessante para você prestar atenção. Algum refino que você possa fazer um gráfico menor para procurar nessas regiões de oportunidade. Pode ser legal. Essa região que ele se encontra, tá? Uma abertura mais volátil para você pegar esse movimento ou uma abertura mais volátil para você pegar esse movimento também pode ser bastante prudente, tá? Por conta dessa liquidez que tá aqui, por conta dessa indução que pode aparecer, tá? Nesse camaradinho à venda ou também nesse ponto extremo de FVG Order Block, prestem atenção. Por isso que tudo depende da sua abertura. Essa última estrutura é interessante. Esse fundo com esse topo é interessante. O mercado fechou no 50% desse movimento, ou seja, indeciso para qual lado que ele vai. Você só precisa esperar a abertura para entender se a manipulação de topo vai ser para jogar o preço para baixo, se a manipulação de fundo vai ser para jogar o preço para cima. Preste atenção nessa situação aqui, fechou? Cuidado para quando o mercado abrir, você já não sair querendo clicar igual um maluco. Tá? Paciência e atenção. Lá no menino dólar, a movimentação também bem difícil no dia de hoje, tá? Porque ele abriu no meio do caminho, teve aquela correção igual a gente conversou, ele corrige chegando na cara dos 50% e infelizmente já abre com gap, sem voltar. Rompeu estrutura, então você poderia muito bem pegar máxima e mínima. 50% tá mais ou menos aqui, vamos marcar certinho para não ficar dúvida nenhuma. Dessa estrutura, ele cravou 50%. Difícil, porque ele toca e vira e vai embora. Para quem operou só o dia, talvez teve um pouco mais de facilidade, mas você precisaria ir lá no gráfico de 1 minuto, enxergar uma entrada no gráfico de 1 minuto. Olha só o que tem aqui no 1 minuto, exatamente onde ele parou. É fácil esse tipo de operação? Vou ser bem sincero para vocês, não é. Mas é uma situação que o mercado manipula. Eu esperaria, nesse contexto aqui, o choquezinho acontecer. E aí acontece o choque, o mercado não volta. Felipe, mas eu vi aqui antes, cara, eu vi essa manipulação e já vi o choque acontecer aqui, ó. Então eu peguei uma nova marcação aqui e já apostei na ponta vendedora. Vou ser bem sincero para vocês. Para esse tipo de situação, eu não gosto de trabalhar com stop menor do que de 5 pontos. Se você trabalhou com stop menor do que 5 pontos e colocou o stop técnico da operação aqui, você tomou o beijinho da maldade. É chato demais. Você tomou um stop ali de 3,5, 4 pontos e viu o mercado andar pouco mais de 6-1 dessa operação. Com stop de 5, que é o que a gente sempre propõe, você viu o alvo técnico acontecer e aparecer de 4, quase 5-1. 25 pontos ali, o mercado foi bem mais. Olha só a simplicidade que é. Esse tipo de operação no 50% eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer. Mas quando dá a confirmação, segue a ponta vendedora, no caso que foi aqui de hoje. E aí depois o mercado simplesmente caiu, acabou dando um respiro aqui. Nada tão interessante, mas foi um cenário bem objetivo. Sempre quero passar para vocês a possibilidade da leitura, de vocês enxergarem o operacional. Porque se você enxerga o operacional, você enxerga o dinheiro. E se você enxerga o dinheiro e clica, ele vai se materializar na sua mão. Fechou? Paciência e total atenção. Tá caindo? Para mim, a melhor referência de continuidade vai ser essa liquidez. Preste atenção nessa zona
de troca de polaridade, tá? Ou seja, esse POI aqui é interessante. Esse FVG também pode ser bastante interessante para a continuidade da queda. E sim, para você que não vai acreditar que isso aqui é o ponto de liquidez, isso aqui vai ser o choque, a continuação desse movimento aqui, a estopada do pessoal que vai começar a vender nesses pivôs de baixa e a continuidade na alta. Paciência, atenção, te espero do outro lado da tela. Preencha o formulário, não esqueça de deixar o like, tá comentando, compartilhando e vamos para cima fazer história juntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!